Pensar a vida ou pensar na vida é um desafio muito grande, principalmente nesses tempos de muita correria, muitas atividades do nosso dia a dia. No programa de hoje, eu vou conversar com o diretor, coordenador da Associação Nova Acrópole, em Governador Valadares, que trata justamente sobre a questão da filosofia à moda clássica. Nós vamos conversar um pouco sobre isso e entender o que isso pode ajudar na sua vida no dia a dia. Para isso, eu vou conversar agora com o Charles César Couto. Muito obrigado aqui pela sua presença. Antes de a gente falar especificamente sobre a Nova Acrópole, é um desafio, né? Parar para refletir nesse tempo que se vive hoje. Exato. E que desafio que é esse? Tá. É justamente o desafio de que quando nós somos muito pressionados. Você tem que fazer isso, nós temos uma ansiedade muito grande. O desafio que nós temos é o de aprender a lidar com a nossa vida, de construir o nosso projeto, de controlar, de parar para o que eu estou fazendo, qual o sentido do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso e para quê. Se eu conseguir responder a essas duas perguntas em tudo o que eu faço, então eu consigo direcionar as minhas forças. Tá bom, eu sou um profissional, sou um pai de família, sou filho, marido ou é esposa, tá? E qual é o sentido disso? Por que eu faço isso e para que eu faço isso? Então, parar para refletir, na verdade, eu diria para você que economiza o tempo. Que tipo de tempo? Todo aquele tempo que a gente poderia perder quando a gente chega às vezes, no final de uma etapa de um projeto, ou às vezes até de uma faculdade, como alguns chegam e falam, não era isso que eu queria fazer. Então, parar para refletir justamente é para aprender a economizar tempo. Mas o dia a dia hoje, nas circunstâncias que a gente vive, de trabalho, da própria questão das estruturas da cidade, da informação, da internet, não dá para a gente tirar o pé do acelerador. Qual que é o prejuízo disso? O prejuízo é aquela sensação de você depois... é angústia. Angústia de lá no final e você não ter vivido uma vida autêntica, o que vale a pena. Se você tirar 5 minutos por dia à noite para fazer um autoexame e tornar isso um hábito, você vai ver que pode ser muito interessante. Essa era uma prática antiga. Pode ser mais tempo, mas às vezes 5 minutos por noite. O que eu estou fazendo? O que eu fiz hoje de útil? O que eu fiz hoje que me prejudicou? O que eu fiz hoje que realmente foi válido e que eu posso estar repetindo amanhã para aprimorar? Não precisa muita coisa. Nós podemos ser muito práticos e objetivos conosco. A filosofia, ela gera essa mentalidade. Na antiguidade, se pensava a filosofia como uma coisa diferente, era como uma forma de vida. Não uma disciplina de escola, de faculdade. Não, era uma disciplina de vida. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Os antigos filósofos não se preocupavam com muitas teorias. Alguns, vamos dizer, tinham tempo e se dedicavam a isso, mas aqueles que estavam no cotidiano, eles se preocupavam em como administrar o meu tempo, como lidar com as minhas paixões, como elevar e aprimorar os meus sentimentos, como trabalhar a minha memória, como ser mais inteligente. Então, eram essas respostas que eles queriam. Alguns, então, formulavam as suas respostas através de experiências, mas eles não deixavam de procurar as respostas. Às vezes eu vou fazer uma pergunta, qual é o sentido da minha vida? Mas eu quero que você responda para mim. A outra coisa é eu fazer a pergunta, nós podemos dialogar, eu buscar algum conhecimento e eu dar a minha própria resposta. Mas a resposta pronta, ela é emergente, é muito mais fácil hoje, né? Sim, exatamente. Ela é mais fácil. E a gente é meio que treinado para isso no cotidiano. Você falou isso, de parar 5 minutos no final do dia e perguntar o que eu fiz. Isso. Isso pode dar medo, né? Pode. Medo é uma das questões que a gente vai ter que lidar com ele ao longo da nossa vida. Os antigos encaravam o medo como uma espécie de mestre da vida. Por quê? O que o medo faz? Ele faz você parar. Mais ou menos assim, você vai atravessar a rua, você olha para um lado e você olha para o outro, por medo de ser atropelado. O medo do futuro, o medo do sucesso, faz com que a gente, aquele friozinho na barriga, se pergunte, e agora? O que eu preciso fazer? Ele pode tornar o homem racional. Caso contrário, quando eu falo racional, usar esse instrumento que é a razão. Caso contrário, eu posso entrar em pânico. Então, eu estou com medo, eu perco o controle. O medo se transforma em pânico. Mas quando eu tenho medo, e aquele medo que me faz parar para pensar na onde eu estou colocando o meu pé, então eu estou fazendo um exercício filosófico de refletir. Então, isso, o medo e outros sentimentos que nós podemos experimentar, podem ser motores para nós. Ok, Charles, nós vamos parar para um intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar falando então assim sobre especificamente o trabalho da Nova Acrópole e esse trabalho que vocês estão fazendo aí para ajudar as pessoas a refletirem. Ok. Nós vamos então para um intervalo e voltamos em instantes.